aqui quem está falando é o Ruslan Gonçalves, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, para estar aqui com você nesses próximos minutos, conduzindo esse evento espetacular que chama Hora Saudável. Então, eu gostaria de apresentar para vocês uma pessoa espetacular que ajuda todo mundo no Brasil desde quando a empresa começou, e ele vai trazer informações que vai te ajudar a usar os produtos com mais confiança para quem está começando, e para quem já usa os produtos, você vai fazer ajustes que vai te ajudar a chegar na sua melhor forma física. Então, com vocês, me ajude a receber ele, que é um consultor presidente da Herbalife, Davi Menezes. Muito obrigado pela introdução, meu amigo Ruslan. Uma excelente noite a todos. Aqui é o Davi Menezes. Faço essa gravação diretamente do meu escritório em casa, em Fortaleza, no Ceará. Esta noite nós teremos na nossa Hora Saudável uma apresentação muito especial que eu preparei com muito carinho para todos vocês, nossos consultores, clientes e convidados. Permitam-me compartilhar minha tela para começar essa apresentação exclusiva. O tema desta noite, como vocês podem apreciar aqui na primeira tela, fala exatamente do emagrecimento definitivo. Conheça as bases do nosso programa e obtenha os melhores resultados. Do que se trata o trabalho que nós vamos fazer essa noite? Antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma comunicação. Nossa empresa sempre recomenda que a gente, antes de compartilhar esse tipo de conteúdo, apresente essas informações. Este conteúdo de treinamento é de responsabilidade exclusiva de um consultor independente e não foi revisado pela Herbalife Nutrition. As opiniões e conceitos que serão compartilhados são baseados nos meus estudos e experiências pessoais, bem como fundamentadas na literatura oficial da Herbalife. Todas as informações apresentadas a seguir terão suas fontes citadas para confirmação e pesquisa, caso seja necessário. Nesse slide, eu gostaria de compartilhar com vocês o panorama do que nós vamos cobrir esta noite. O nosso programa de estilo de vida ativo e saudável e as suas principais áreas. Eu queria dizer para vocês que essas 8 áreas que nós vamos desenvolver nessa apresentação não visa apenas o emagrecimento definitivo, mas são bases para quê? Primeiro, saúde. Segundo, bem-estar. Terceiro, boa forma, uma boa composição corporal. Quarto, beleza. E, finalmente, proporcionar a todos longevidade. Nós vamos estabelecer conceitos, dar muitas dicas práticas. Eu gostaria que, se vocês tivessem material de anotação, tirassem proveito a partir de agora. Vamos começar pelo conteúdo mais abundante do nosso corpo, que é a água. Por que a água? Qual a importância da hidratação? Primeiro, a gente tem que partir da nossa composição corporal. A água é responsável por aproximadamente 60% a 70% do peso do nosso corpo e nós somos verdadeiros aquários ambulantes. Como é que a água contribui para a nossa nutrição, para a nossa saúde, para o nosso metabolismo? Primeiro, sem água não há possibilidade de você digerir, degradar e transportar os nutrientes para dentro do corpo. Segundo, não há possibilidade de remover os resíduos do metabolismo depois do funcionamento de todos os tecidos, regular o funcionamento renal e intestinal, regular a temperatura do corpo, promover o emagrecimento. Se você não bebe água suficiente, não há possibilidade de lograr êxito também nessa área. Como é que a gente consegue o equilíbrio hídrico no corpo? Primeiro, tem que saber que esse equilíbrio está baseado entre a água que você ingere e a água que é eliminada do seu organismo. A eliminação da água, como todos sabem, se dá pela respiração, pela transpiração, pela urina e pelas fezes. Se a gente pudesse colocar isso aqui numa balança para promover o entendimento desse equilíbrio, aqui à esquerda nós temos como a água é obtida pelo organismo. Primeiro, a água metabólica, que é fabricada nos próprios tecidos, quando você degrada aqueles nutrientes que fornecem energia, como a gordura e o açúcar, a glicose, através da alimentação e através da água líquida ingerida. Por outro lado, como é que é eliminado? Como nós falamos, expiração, fezes, suor e urina. Vocês têm aqui aproximadamente mais ou menos quanto ml podemos ter de cada uma das áreas e o nosso objetivo é conseguir este equilíbrio. Como é que tudo isso é controlado? Controlado por uma área muito nobre situada na base do nosso cérebro chamado hipotálamo. Esse
hipotálamo tem vários centros de controle de inúmeras funções importantes para o nosso organismo. Dentre essas funções, o controle da sede. Só que tem um detalhe, se você se basear apenas na sede para você beber água, tem um desafio. A sede é um indicador tardio, quer dizer que quando nós sentimos sede é um sinal que o organismo já está sentindo falta de água, já está desidratado. Principalmente quando você está nos extremos da ontogênese, ou seja, do desenvolvimento do corpo humano, desde o nascimento até o envelhecimento. Na criança, crianças pequenas e pessoas idosas não têm boa sensibilidade para a sede, então sofre mais riscos de desidratação. Portanto, a gente tem que tomar água por hábito ao longo do dia. E aqui tem uma chave para entender por que a água é importante para o emagrecimento. O que é que ocorre quando a gordura é oxidada? Quando você degrada a gordura, queima a gordura durante um programa de emagrecimento, como é proporcionado pelo nosso, cada meio quilo de gordura que você oxidar, você degradar, o corpo vai produzir no mesmo tecido um pouco mais de meio litro de água, que é a chamada água metabólica. Se você não se hidrata corretamente, essa água, por uma questão de sobrevivência, vai ser retida. Então, o que vai acontecer é que você não vai nem perder peso e ainda vai ficar inchado, nem vai perder peso nem medidas. Mas quando você se hidrata corretamente, o processo da queima de gordura ocorre e essa água é liberada e você começa a ver os resultados. Então, a água é fundamental para todas essas funções, incluindo o emagrecimento. Outro ponto importante que ocorre quando a gordura é oxidada é que grande parte das toxinas que nós absorvemos do ambiente, nessa nossa civilização avançada, nós pagamos um preço alto, que é a entrada de xenobióticos no nosso organismo. Xenobióticos são substâncias químicas estranhas ao nosso corpo, que são fabricadas pelo ser humano na tecnologia, na evolução, na civilização, como nós falamos, e eles tendem a se acumular no tecido adiposo, tendem a se acumular na nossa reserva de gordura. Então, quando você começa a diminuir essa gordura no emagrecimento, parte desses xenobióticos, dessas toxinas, são liberadas, têm que ser metabolizadas no fígado e excretadas principalmente pelos rins. Daí, mais uma vez, a importância da boa hidratação para haver a devida eliminação desses xenobióticos. Então, a dica é hidrate-se e use esse parâmetro como referência, 35 ml por quilo por dia. Basicamente, pega teu peso atual e multiplica por 35 ml. A dica prática é, em primeiro lugar, água pura, em seguida, os chás, como os nossos, Herbal Concentrate e NRG, e alimentos ricos em água, sobretudo os alimentos de origem vegetal, que são muito mais hidratados, com maior densidade nutricional e menos calorias, via de regra. Outra dica interessante para o metabolismo é que sempre que possível tome água gelada. Aqui tem um estudo científico interessante, falando que você, tomando 8 copos de água gelada por dia, que são de mais ou menos 2 litros, você vai queimar um adicional para equilíbrio térmico. Essa água gelada entra no corpo e se equilibra com a temperatura interna, que é constante, em torno de 100 calorias por dia, que daria 700 por semana. Em um mês, seriam quase 3.000 calorias adicionais que você teria a seu favor na ativação do metabolismo. Então, sempre que possível, beba água gelada. Segunda área são as gorduras saudáveis. Quando a gente olha para uma imagem como essa, nós estamos vendo aqui inúmeras fontes de alimentos que nós podemos gradativamente ir incluindo na nossa alimentação diária, na nossa dieta, para que a gente possa usufruir dos benefícios dessas gorduras saudáveis. Quais são elas? Vamos pegar a dica aqui do Dr. Michael Roizen, que é um grande médico e escritor norte-americano, que ele tem essa frase que eu gosto muito. Temos que passar de uma gordura de 4 pernas para uma gordura que não tem pernas. Traduzindo, aqui na base nós teríamos as piores fontes de gordura, principalmente da maneira como esses animais hoje são criados, em cativeiros, em alimentação baseadas em rações, que tendem a produzir uma gordura que não faz muito bem para a saúde. Seriam as gorduras de 4 patas. Quando a gente tira 2 patas, nós teríamos as aves, que já tem uma gordura menor quantidade, e subcutânea, que é até mais fácil você tirar o couro depois que você prepara, você já retira grande parte dessa gordura e tem uma proteína mais enxuta. E, finalmente, quando a gente tira todas as patas, nós teríamos as gorduras ideais, que seriam provenientes dos peixes e de frutos, como abacate, azeite de oliva extra virgem e as oleaginosas, em destaque aqui para as nozes. Gosto muito dessa imagem, dessas dicas. Agora, em particular,
tem um grupo especial de gorduras que nós temos que dar muita atenção, porque o nosso organismo precisa dessas gorduras para o funcionamento de vários tecidos, sobretudo o nosso cérebro, nossos olhos, nosso sistema circulatório e vários outros tecidos do corpo, que são os ácidos graxos ômega 3. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, temos 3 tipos de ácidos graxos ômega 3. Eles têm nomes assim meio esquisitos, como alfa-linolênico, eicosa pentenoico e docosa hexenoico. Ou simplesmente memorize as siglas: ALA, EPA e DHA. O que é importante saber? O ALA é o ácido graxo ômega 3 dos vegetais, de uma maneira geral. Já o EPA e o DHA, que tem inclusive uma ação mais expressiva no nosso corpo e na nossa saúde, e desses aqui é que nós necessitamos, eles são de origem animal, e também as microalgas marinhas, que são comidas por aqueles pequenos peixes que entram na cadeia alimentar, no oceano, e terminam indo parar na gordura dos peixes maiores, que nós podemos utilizar na nossa alimentação para obter alguma parte desse ômega 3. Para mencionar quais são as fontes principais do ácido alfa-linolênico, temos aqui a chia, a linhaça, as nozes e a canola, como 4 fontes expressivas de vegetais ricas nesse tipo de ácido ômega 3. Só que a gente tem um desafio. Recentemente, eu li um artigo científico que fala esse título: o cérebro precisa de gordura animal. Por que os humanos não prosperam apenas com plantas? A explicação é bem interessante. A capacidade do corpo humano adulto de produzir o EPA e o DHA, que são os 2 ácidos graxos principais para a nossa saúde, para o nosso metabolismo, para a nossa fisiologia, a partir do ALA, que a gente pode obter através daqueles vegetais que eu mencionei, é de menos de 10%, segundo os estudos mais recentes, que mostra que é mais prático e mais interessante a gente obter a partir de fontes animais. Só que a gente tem alguns desafios que eu vou comentar já já. Antes de falar dos desafios, eu quero só lembrar a vocês quais são as principais funções, os principais benefícios comprovados pela ciência desses 2 ácidos graxos, EPA e DHA. Melhora o funcionamento cardiovascular, melhora a função cerebral, melhora a visão, melhora os níveis de triglicerídeos no sangue e até chega a regular a pressão arterial. Tem inúmeras outras funções, mas essas aqui são as mais evidentes. Agora, aqui estão os 2 grandes desafios. Quais são as fontes principais para a nossa alimentação? Peixes de águas salgadas, geladas e profundas. São aqueles peixes que são ricos em gorduras, que vêm lá daqueles peixes pequenos, que comem, se alimentam das microalgas, como eu já mencionei. Agora, tem um detalhe. Primeiro, a gente não tem hábito de comer esses peixes na quantidade que nós deveríamos para obter o ômega 3 através da alimentação, e nem os lugares no peixe onde o ômega 3 se concentra, como cérebro, fígado, ovas e olhos, são raramente consumidos pela população. Esses são os 2 grandes desafios. Portanto, a nossa recomendação é que você considere a suplementação de ômega 3 com o nosso Herbalife Line. Converse com o seu consultor para que você obtenha esse benefício extraordinário. Vamos falar agora da próxima área, que são os carboidratos saudáveis. Quando você aprecia uma imagem como essa, a gente pergunta: qual a grande diferença? A gente está percebendo aqui, primeiro, as cores, e segundo, a gente lembra da nossa experiência prática. Aqui à direita nós estamos com carboidratos refinados, muitas vezes saborosos, depende muito do hábito alimentar de cada um, e aqui à esquerda nós temos opções orgânicas, coloridas, de hortaliças e frutas. A diferença fundamental é que aqui à direita são carboidratos processados, aqui à esquerda são carboidratos integrais. Esses carboidratos integrais estão mais próximos da forma como eles são retirados da natureza, portanto, aqui nós, juntos com os carboidratos, vamos obter fibras, fitonutrientes, vitaminas, minerais e vários outros compostos importantes para a nossa saúde. Mas, para o nosso metabolismo, já que o nosso foco aqui primário é o emagrecimento definitivo, nós temos que lembrar do conceito do índice glicêmico dos alimentos. Pela primeira vez foi publicado em 1981 no American Journal of Clinical Nutrition pelo Dr. David Jenkins, que é o criador desse conceito, para que você tenha uma base fisiológica para melhorar a qualidade do carboidrato que você vai escolher para você incluir na sua alimentação. A ideia não é eliminar carboidrato, nosso corpo precisa dos carboidratos, principalmente as nossas hemácias
e os nossos neurônios, que têm como fonte primária de combustível a glicose. Então, que você tem que escolher melhor, diminuir a quantidade e melhorar a qualidade. Para isso, é importante entender o conceito do índice glicêmico, que é a velocidade com que um determinado alimento ingerido, que contenha carboidratos, aumenta a quantidade de açúcar no sangue, depois que você ingere. Quanto mais rápido for essa velocidade, significa mais elevado o índice glicêmico, esse carboidrato deve ser diminuída a quantidade e eleito aquele carboidrato que tem um índice glicêmico mais baixo, que leva mais tempo para digerir, absorver e dar tempo do organismo utilizar esse carboidrato como fonte de energia, quando incluído dentro de um contexto de um estilo de vida ativo e saudável. Então, aqui está a tabela. Os pesquisadores tomaram como alimento de referência o pão branco, que tem um índice glicêmico de 100, e os outros alimentos são comparados, então, com essa referência. É considerado alto índice glicêmico acima de 70, médio índice glicêmico entre 55 e 69 e baixo índice glicêmico 55. Então, aqui que deveria estar o nosso foco. Aumentar a ingestão de carboidratos de baixo índice glicêmico, mas sempre mantendo um padrão que nós vamos comentar no final. Observe essa experiência interessante. Temos aqui 2 alimentos que são comuns na nossa dieta, em todo o nosso país, são as batatas e os feijões. E aqui os cientistas fizeram a seguinte experiência. A mesma quantidade de carboidrato extraído de fontes distintas, observando o que ocorre depois da refeição. O que ocorre com a concentração de glicose na corrente sanguínea. Observe que depois de comermos batatas, ocorre um pico de subida de açúcar. E depois de comermos feijões, há uma menor quantidade de açúcar que entra no sangue em uma velocidade menor. Então, você não ocorre aquele gráfico de hiperglicemia que ocorre na batata quando você analisa o gráfico do feijão. Qual é a explicação disso aqui? A explicação é bem interessante. Foi a mesma quantidade de carboidrato retirada e feita a experiência, só que de fontes diferentes. No feijão, nós temos uma quantidade de fibras e proteínas maior do que presente na batata. E aí está a explicação da alteração do índice glicêmico. Então, gravem essa informação. Sempre que forem consumir carboidratos, verifiquem que junto com esses carboidratos esteja presente as fibras e presente as proteínas, porque elas afetam o índice glicêmico do alimento que você está ingerindo. Como regra, queria que ficasse essa dica para vocês. Sempre que você for comer arroz, pão, macarrão, que sejam as versões integrais, para que você tenha esse benefício de uma maior quantidade de nutrientes e principalmente uma maior concentração de fibras. Vamos entrar aqui agora na próxima área, que é uma das minhas prediletas. Proteínas de alto valor biológico. Primeiro, o que é uma proteína de alto valor biológico? Para a gente fazer aqui uma revisão. Acredito que boa parte de vocês que têm acompanhado as nossas apresentações, as nossas horas saudáveis, já tem esse conceito bem claro. Mas como temos convidados esta noite, vamos relembrar. Uma proteína de alto valor biológico está baseada, primeiro, na sua quantidade de aminoácidos essenciais, aqueles aminoácidos que são as unidades que constituem as proteínas e que o corpo usa para fabricar as próprias proteínas e que o corpo não fabrica. Então, precisa que venha dessas proteínas nobres, proteínas de alto valor biológico, e que a gente tenha capacidade de digerir e absorver e levar até as células. Então, via de regra, a gente aprende na literatura e no curso na universidade que as proteínas de origem animal são completas e as proteínas de origem vegetal são incompletas, exatamente porque as de origem animal têm todos os aminoácidos essenciais e a de origem vegetal falta um ou outro, ou tem em menor concentração. Tem uma única proteína vegetal, que é uma exceção a esta regra, que é considerada uma proteína completa, que é a proteína da soja. A única, à base de plantas, que fornece todos os aminoácidos essenciais e ela é semelhante aos produtos de origem animal em termos de qualidade de proteína. Então, existe na literatura e na pesquisa científica um critério chamado score de digestibilidade corrigida de aminoácidos, ou simplesmente PDCAAS. Esse score tem como máximo de classificação a unidade. Então, as proteínas que têm score 1 são as proteínas de altíssimo valor biológico com as quais as demais são comparadas. E aqui nesse gráfico bem interessante, eu gostaria de mostrar para vocês primeiro à esquerda, a proteína de soja aí, encabeçando a lista, com score 1 máximo de PDCAS, em seguida a clara do ovo e as proteínas do leite.
a whey, né, a proteína do soro do leite, e a caseína. Depois, em menores quantidades, vem a proteína da carne, frango, grão de bico, outros grãos, amendoim. Por que usar a soja? Por que eleger esta proteína vegetal que está presente em grande parte dos nossos produtos que contêm proteína de alto valor biológico? Aqui eu tenho 4 principais razões. Primeiro, menos uso e desperdício de água potável, que é um dos grandes desafios atuais da humanidade daqui para frente. Segundo, uso mais eficiente da terra, na prática, maior produção de proteínas por espaço cultivado, você consegue com a soja, quando comparado com qualquer outro tipo de alimento. Menor pegada de carbono, que é uma expressão importante de todos aqui entenderem para compreender o processo da sustentabilidade, que é a menor liberação de gases de efeito estufa, que afeta o clima do nosso planeta, e, finalmente, um abastecimento sustentável para a alimentação humana hoje e no futuro. Essa é a principal razão, essas são as principais razões por que a nossa empresa usa a soja. Nós temos deliciosos sabores do nosso produto principal, que é o nosso shake, Herbalife Nutrition, que é baseado em proteínas nobres. Então, nós temos aqui as 3 principais proteínas: a isolada da soja, a proteína do soro do leite e a caseína. Esses sabores são bem versáteis, agrada a todo tipo de paladar, e recentemente nós lançamos o shake mais vendido na Rússia, que agora chegou no Brasil, e nós temos já a oportunidade de degustá-lo, e uma delícia. Tem clientes que estão simplesmente fascinados por esse produto. Se você aprecia esta fruta, o melão, aproveite e já faça a sua encomenda. Esse shake ele tem uma característica muito interessante. Ele é 100% de proteína vegetal, 0 glúten e 0 lactose, o que é bem conveniente para a nossa nutrição. Outra dica importante, que você eventualmente pode adicionar no seu shake para variar o sabor e criar mais nutrição para a sua saúde. Frutos com médio e baixo índice glicêmico. Nós estamos aqui apresentando um levantamento que nós fizemos, e essas são algumas opções que vocês podem, inclusive, capturar essa imagem para seu uso próprio e para compartilhar com os seus clientes. Crie suas receitas deliciosas. Aqui as opções que nós temos com os diversos sabores dos nossos shakes, mais a possibilidade de misturar com frutas, o limite é a nossa imaginação. E nós temos também um portal chamado receitaserbalife.com.br, onde vocês podem ir lá depois, quem ainda não conhece, e apreciar diversas receitas que os nossos consultores publicaram, com as possibilidades ilimitadas de experiências gastronômicas, todas elas nutritivas, preparadas com os nossos produtos. Aqui nós temos bolos, temos pães, temos crepiocas, temos waffles, temos pudins, para todo tipo de gosto. Cria uma experiência ilimitada de prazer e satisfação. Um outro produto importante dentro do nosso portfólio de suplementos de proteína é o nosso Protein Powder, o nosso pó de proteína, que não tem carboidrato, não tem gordura, é basicamente proteína isolada da soja e proteína do soro do leite. Qual é a grande função de você utilizar esse produto? É adicionar mais proteína para ter uma melhor resposta metabólica, para garantir a manutenção da massa magra e ativar o processo de queima calórica, porque a própria proteína ela ativa o metabolismo e também garante saciedade. A versatilidade desse produto é interessante, como vocês podem apreciar aqui nessa imagem. Você pode utilizar diversas vezes ao longo do dia, como no café da manhã, no lanche, no almoço, lanche da tarde, jantar e até na ceia. E as pessoas se questionam, será que isso não vai acrescentar muita caloria, não vou engordar? Parta do seguinte princípio: cada porção deste produto são 5 gramas de proteína que você vai adicionar na sua alimentação, no seu shake ou nas diversas opções, como os lanches, como as ceias, como as sopas. O que é importante saber? 5 gramas de proteína, quando você analisa no laboratório, cada grama de proteína fornece 4 calorias. Então, 5 gramas significa que você teria 20 calorias que você iria adicionar por cada porção. Só que existe uma coisa chamada efeito termogênico das proteínas. Uma coisa no laboratório, outra coisa no corpo. As proteínas exigem energia do corpo para fornecer energia. Então, das 4 calorias que a proteína forneceria no laboratório, 1 caloria é utilizada para digerir, absorver e levar os aminoácidos até as células. Então, 1 grama de proteína fornece 4 calorias no laboratório.
mas apenas 3 calorias nas células humanas. Significa que os 5 gramas que você ingeriu por porção vão fornecer só, no final das contas, 15 calorias, já que você tem aí uma oportunidade do efeito termogênico. A saciedade imediata e duradoura é outro objetivo e outra grande vantagem de você utilizar as proteínas na nossa alimentação. Essas 3 proteínas que existem nos nossos produtos, a proteína do soro do leite, a proteína isolada da soja e da caseína, elas têm estruturas moleculares distintas e tempos de digestão e liberação de aminoácidos também distintos. Quando a gente fala em saciedade imediata, deve-se principalmente à proteína do soro do leite, que é de digestão rápida. Depois temos a digestão intermediária, representada pela proteína isolada da soja, e finalmente temos a digestão lenta, que é representada pela caseína. No final das contas, nós teríamos aí, depois de ingeridas, de 3 até 5 horas de liberação de aminoácidos, o que é muito importante para quem está fazendo um programa de controle de peso e que deseja controlar a saciedade através da nutrição. Outra evidência importante na pesquisa científica recente é que não é só depois do exercício que você deve consumir proteína, mas ao longo do dia. Então, a distribuição da proteína nas diversas refeições nos lanches é que, no final das contas, vai criar um ambiente favorável à construção de proteínas dos próprios tecidos, principalmente proteína muscular, já que você está estimulando com o exercício. Então, consuma proteínas de qualidade ao longo do dia. Você pode começar com o nosso shake no de jejum, experimentar um protein crunch numa salada de frutas ou num iogurte no lanche, ter o seu almoço equilibrado, ter uma barra de proteína como opção de lanche saudável e, finalmente, fazer o seu jantar. Aqui um exemplo de um dia corriqueiro, onde você distribui a ingestão de proteínas ao longo de todo o dia. Então, para fazer um resumo dessa parte das proteínas, eu trouxe aqui para vocês 5 motivos para consumir mais proteína no dia a dia. Primeiro, nós não temos estoque de proteína, como temos estoque de gordura e de açúcar. Sempre que o corpo estiver mexendo nas proteínas dos tecidos para a obtenção de energia, você está decompondo os tecidos, você está catabolizando, entendeu? E isso não é saudável, porque essas proteínas estão principalmente concentradas no tecido muscular, e quando você perde proteína muscular, você afeta negativamente o metabolismo. Então, a gente sempre tem que ter cuidado com a nossa ingestão proteica para evitar esse catabolismo, essa degradação das proteínas dos tecidos. Segundo, o desempenho nos exercícios físicos. Ele é fundamental para a manutenção e construção muscular. Terceiro, qualidade de vida no envelhecimento. Acredito que a maioria de vocês aqui saibam do que se trata sarcopenia, que é a perda natural com a idade da massa magra. Então, você pode diminuir a velocidade dessa perda com algumas estratégias, dentre elas, o consumo adequado de proteínas nobres no dia a dia. Quarto, saciedade. As proteínas são superiores aos carboidratos e às gorduras nessa propriedade de aumentar a saciedade. Você passa mais tempo sem vontade de comer quando você tem uma alimentação proteica. E, finalmente, a diversidade. Nós podemos encontrar proteínas nos vegetais, animais e até nos fungos, ou seja, os cogumelos também são boas fontes de proteínas. E isso tudo deve fazer parte das nossas refeições e dos nossos lanches. A próxima área é a alimentação rica em micronutrientes e fitoquímicos. O que são os micronutrientes? São as vitaminas e os minerais. O que são os fitoquímicos? São aquelas substâncias exclusivas das plantas que dão suas cores belíssimas e que aumentam a capacidade dessas plantas em obtenção da energia solar para aumentar a capacidade de produção de nutrientes através da fotossíntese. A ciência também evidenciou que esses fitoquímicos têm uma segunda função nas plantas, que é o sistema imune da planta. Aumenta a capacidade dela de defesa contra as agressões ambientais. Então, tendo feito essa introdução, eu queria compartilhar com vocês um estudo chamado Brazos, que fez uma pesquisa no nosso país sobre a deficiência de micronutrientes, e a conclusão é dramática. Quase 90% da população brasileira tem deficiência para pelo menos 7 micronutrientes essenciais: cálcio, magnésio e as vitaminas D, A, C, E, K e B5, onde se conclui que tem efeitos colaterais extremamente negativos na nossa imunidade,
efeitos colaterais no nosso controle do apetite. Isso aqui provoca uma coisa que se chama fome oculta e afeta o nosso metabolismo. A fome oculta, ela é aquela compulsão por estar o tempo todo comendo, mesmo depois que você terminou de fazer uma refeição, porque você comeu muito, mas se nutriu pouco, principalmente pela carência de micronutrientes, que é muito típico da alimentação habitual da maior parte da nossa população. É aqui que nós recomendamos você suplementar com o nosso multivitaminas e minerais para preencher essas lacunas e também aumentar a sua capacidade de defesa, inclusive defesa antioxidante, combatendo os radicais livres. Isso aqui também é muito importante para você ter uma boa composição corporal a longo prazo. Quanto mais vegetais coloridos a gente incluir na nossa alimentação, mais proteção e mais saúde nós vamos desfrutar. Aqui eu fiz uma coletânea recente de algumas experiências gastronômicas minhas na minha própria residência. Isso aqui é feito em família, pessoal, para poder a gente influenciar a educação na prática dos nossos filhos. Isso é uma oportunidade que todos nós também temos nas nossas mãos. Ensinar pelo exemplo. Quando você aumenta a quantidade de vegetais coloridos na alimentação, você tem uma função que vai além da nutrição, que é a proteção celular. Vocês estão vendo aqui diversos nomes curiosos, que são os fitoquímicos presentes nessas diversas cores, como nós mencionamos. Eles têm ação antioxidante, a maioria deles, protegem o funcionamento de praticamente todos os tecidos do corpo, nutrem as nossas bactérias do intestino e também têm alguma ação termogênica, como a capsaicina, da pimenta, e o gingerol, do gengibre. Então, essas coisas são muito interessantes e são benefícios adicionais que nós podemos adicionar à nossa dieta para ter benefícios além da nutrição. A ciência confirma que consumir uma grande variedade de alimentos vegetais, como frutas, verduras, nozes, sementes, grãos integrais, feijões, pode diminuir o risco de doenças crônicas e promover a longevidade. O nosso objetivo aqui não é só você emagrecer definitivamente, mas fazê-lo de uma maneira equilibrada e longeva. Aqui eu gostaria de acrescentar 2 vegetais que são muito importantes, que a nossa empresa utiliza já há muitos anos em 2 produtos exclusivos. À esquerda nós temos o chá verde e à direita nós temos o guaraná. O guaraná, inclusive, da nossa selva amazônica. O nosso chá verde e o guaraná têm propriedades antioxidantes e também propriedades termogênicas, assim, bem evidentes e comprovadas pelas pesquisas. O produto que contém o nosso chá verde chama-se Herbal Concentrate, que a gente degusta regularmente já há muitos anos. Eu sou um consumidor satisfeito da Herbalife há mais de 25 anos, juntamente com a minha família. E o nosso guaraná, que chama-se NRG. Converse com o seu consultor para que você tenha essa oportunidade de hidratação com funcionalidade. Exercícios físicos regulares seria a próxima área. O que a gente pode falar a mais dentro desse contexto? Primeiro, que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu para essa década em que nós já estamos em curso, um novo programa com esse título, Pessoas Mais Ativas para um Mundo Mais Saudável. Eles fizeram uma revisão da última publicação, que data de 2010, e a ideia é que as diretrizes afirmam que alguma atividade física é melhor do que nada. Então, a primeira meta é sair do sedentarismo. Mas você pode ir além. Mais atividade física é melhor para os resultados trazerem benefícios para a saúde. Outrora, as diretrizes falavam que para você sair do sedentarismo seriam 150 minutos de exercícios físicos de baixa intensidade por semana, que daria mais ou menos uns 30 minutos por dia útil, ou 70 minutos, 75 minutos de exercícios físicos de alta intensidade. Hoje a recomendação é exatamente o dobro, 150 de alta intensidade ou 300 de baixa intensidade por semana. A ideia, como já foi reforçado, é não só sair do sedentarismo, mas ir além, trazer os benefícios inúmeros para a nossa saúde que o exercício proporciona e que nenhum alimento e nenhum produto consegue. Se você está sedentário, comece caminhando, depois vai trotar, depois vai correr, sempre com a orientação de um profissional. A dica é começar com um pedômetro, para você poder primeiro estabelecer a meta de 10 mil passos por dia e ir devagarzinho acrescentando atividades físicas no seu cotidiano.
Sempre que possível, suba as escadas. Qual é a importância dessa prática? Evite os elevadores e pratique mais o ato de subir escadas. Nós temos nas nossas panturrilhas o que é considerado o nosso segundo coração. Como assim? O retorno venoso e o retorno linfático para o coração, para proporcionar a nossa circulação, se dá por contração muscular. E lá embaixo, quando o sangue chega até lá, as extremidades das nossas pernas, não tem um coração bombeando de volta, e tem a força gravitacional puxando para baixo. Então, tente não ficar muito tempo sentado, porque senão você não vai ter uma boa circulação e vai ter muitos prejuízos. A ideia é sempre que você puder, e de 1 hora, levante-se, movimente-se, para que você tenha o gastrocnêmio, esse músculo, trabalhando a seu favor. Então, as panturrilhas têm um papel muito importante na facilitação do retorno sanguíneo e linfático para o coração, e esse movimento da musculatura comprime os vasos, tanto as veias quanto os vasos linfáticos da perna, das coxas, facilitando o seu retorno. Isso também reforça a função do sistema imunológico, que depende do sistema linfático. Uma dica muito poderosa que eu gostaria de deixar aqui nessa nossa aula de hoje. Pare de pensar em fazer dieta. Dieta tem prazo para começar e prazo para terminar, e normalmente não muda a mentalidade e não desenvolve hábitos que sustentam os resultados. Procura focar, em vez de fazer dieta, procura focar na construção muscular. Davi, o que é que eu tenho que me concentrar para construir músculos? Pensa na Santíssima Trindade. Primeiro, nutrição, que é a alimentação mais suplementação. Movimento, que são todos os tipos de exercícios físicos que você puder fazer. E sono. Ter cuidado com a quantidade e a qualidade do seu sono. Esses 3 grandes pilares garantem que você pode produzir músculos. E se você produz músculos, você resolve todos os outros desafios do seu metabolismo e da sua composição corporal. E não faz isso só a curto prazo, faz isso também a longo prazo. Uma das grandes descobertas da ciência é que as mitocôndrias que tem dentro dos nossos músculos e no nosso tecido adiposo, elas podem aumentar de quantidade quando você faz exercícios regulares. Não só de musculação, os exercícios aeróbicos também contribuem. E quando você aumenta a quantidade de mitocôndrias, você aumenta o metabolismo basal. Então, você passa a continuar queimando caloria mesmo depois que terminou o exercício. E isso é fundamental para você manter-se magro depois que você emagrecer, depois que você perder peso. Fundamental para o programa de manutenção, aumentar a quantidade de mitocôndrias. E isso se dá com a prática regular dos exercícios físicos. Essa é mais uma das razões por que a gente recomenda, porque as orientações vêm da Organização Mundial da Saúde. E acredito que todos vocês que praticam exercícios físicos regularmente podem dar o seu testemunho de confirmação dessa máxima. Os exercícios físicos não mudam apenas o nosso corpo. Eles mudam a nossa mente, a nossa atitude e o nosso estado de espírito. Todas as vezes que nós praticamos exercício, nós ganhamos o dia. É ou não é? Repouso. Próxima área. O que é importante saber sobre o sono nesse contexto do emagrecimento definitivo, da boa forma, da qualidade de vida? O que é que a ciência tem confirmado? Que a privação do sono pode resultar em pessoas que consomem mais calorias durante o dia, de acordo com a revisão sistemática e meta-análise publicada na Nature. Como assim? Vamos ver em termos práticos. A importância do repouso para o metabolismo. Cerca de 7 a 8 horas de sono por noite pode ajudar a ter sucesso nos objetivos de qualidade de vida e controle de peso. Por quê? Porque os estudos mostraram que a privação do sono desequilibra os hormônios que controlam o nosso apetite, levando ao ganho de peso. Quais são os 2 principais hormônios? A grelina e a leptina. A leptina é produzida pelas células de gordura e informa o cérebro que você está saciado. A grelina é produzida pelo estômago e informa o cérebro que você está com fome. Quando você não dorme o suficiente, o que é que ocorre? Eles se desequilibram e lá no hipotálamo há um erro de leitura. E você tende a comer mais no dia seguinte, sem perceber. Os pesquisadores já chegaram a estimar que você pode ingerir até 500 calorias a mais adicionais por causa de uma noite de sono mal dormida. Então, é algo que nós devemos prestar muita atenção. Existe um hormônio que é produzido por uma pequena glândula que está atrás do hipotálamo, chamado pineal.
Essa glândula produz a melatonina, e a melatonina tem inúmeras funções. Mas dentro do contexto da nossa aula, ela é importante para o nosso metabolismo energético e para o controle da obesidade. É um hormônio que indica o corpo a hora de dormir e também regula a ingestão de alimentos e o acúmulo de gordura. Quando você tem um sono profundo, proporcionado pela liberação correta de melatonina, num quarto com temperatura agradável, com escuro, com um colchão de qualidade, um bom travesseiro, você tem as condições ideais para você liberar a melatonina, que induz o sono profundo, e no sono profundo nós liberamos o hormônio do crescimento, o GH. E é ele que fecha a equação da produção das proteínas musculares. Então, se você faz musculação e não dorme direito, seus ganhos estão dramaticamente reduzidos, sem contar com os efeitos colaterais negativos que podem se acumular. Penúltimo, calorias controladas. O que é que nós temos aqui? Primeiro, entender o conceito do nosso shake, Herbalife Nutrition, nosso substituto parcial de refeições. Ele tem elevada densidade nutricional, ou seja, o máximo de macro e micronutrientes que se pode obter por caloria ingerida. Então, primeiro, ele garante uma alta nutrição. Um déficit calórico que você pode programar fazendo a substituição de uma ou duas refeições principais, fazendo com que no final do dia o balanço calórico seja negativo e faça com que o corpo vá buscar nas reservas de gordura a caloria que não foi ingerida. E você vai, portanto, reduzir a gordura, e isso é o princípio do emagrecimento. E para garantir a saciedade e a proteção muscular e a ativação metabólica, como nós já mencionamos, o shake também garante um aporte adequado de proteínas na quantidade e qualidade ideais. Então, como é que funciona? Pensa comigo. Você tem aqui um produto que tem macro e micronutrientes balanceados e temos uma referência quando a gente faz a comparação. O shake ele tem em torno de 200 calorias quando preparado de acordo com o rótulo. Uma refeição tradicional, café da manhã, almoço ou jantar, tem em torno de 600 calorias. Quando você substitui uma refeição de 600 calorias por uma de 200, você economiza, ou seja, cria um déficit calórico de 400 calorias. Se você faz a substituição de 2 refeições por dia, você vai ter um déficit calórico de 800 calorias. Estima-se que em 10 dias isso representará 1 quilo de emagrecimento, 1 quilo de aproximadamente de gordura que você vai metabolizar. Se você faz isso durante um mês, 2 refeições com shake por dia, você vai ter aí uma média de 2 a 4 quilos. Isso varia de indivíduo para indivíduo, mas é a base mais ou menos da compreensão, com a garantia da alta densidade nutricional e do aporte de proteínas nobres para garantir todos aqueles benefícios. A restrição calórica, ela tem muita pesquisa científica recente, e ela faz bem para a saúde e aumenta a longevidade. Recentemente, nós assistimos uma conferência com o Dr. Louis Guinarro, um dos nossos grandes consultores do Conselho de Assessoria Nutricional. Ele é um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, exclusivo da Herbalife, e ele fala que, além da vasta comprovação científica, a redução calórica ela diminui o estresse oxidativo, ou seja, diminui os radicais livres, aumenta a produção e a atividade do óxido nítrico, que melhora bastante a nossa circulação e beneficia todo o corpo, e nos ajuda a controlar a obesidade e as outras doenças crônicas não transmissíveis, exatamente que são derivadas da ingestão calórica descontrolada. Então, quando você faz o uso correto dos nossos produtos, dos nossos substitutos de refeições, do nosso shake, você vai ter essa restrição calórica com uma elevada densidade nutricional, e isso é altamente benéfico, não só para o controle de peso, mas também para a saúde e para a vida longa. Para fazer uma síntese, nós temos uma filosofia global de nutrição. Então, para você desfrutar de um bem-estar ideal, isso aqui seria o resumo. Nós acreditamos que você deve adotar um estilo de vida ativo e saudável que inclua esses itens. Nós estamos falando aqui de 40% da caloria diária proveniente dos carboidratos, que vêm da alimentação e da suplementação. Carboidratos esses sempre ricos em fibras, como nós já mencionamos. As proteínas de alto valor biológico devem representar 30% da ingestão calórica diária, e as gorduras saudáveis, com atenção especial para o ômega 3, no máximo 30% da ingestão calórica, o que fecharia os 100% da caloria que vem dos macronutrientes. Aí a gente adicionaria os micronutrientes, vitaminas e minerais, os fitonutrientes provenientes das plantas, e, para fechar, exercício físico, hidratação e descanso.
Por isso é que nós não lidamos com o conceito de dieta dentro da compreensão da Herbalife. A Herbalife é um programa de estilo de vida ativo e saudável. E aqui está o último ponto, a chave que faz a diferença, a lei da associação. A lei da associação, ela afirma que você se tornará a média das 5 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Você vai pensar como elas pensam, falar como elas falam, ter a sua atitude, comer o que elas comem, fazer o que elas fazem e até ganhar o que elas ganham. Portanto, reproduzir os seus resultados. Existem pesquisas científicas confirmando, em psicologia social, publicada em Harvard, que as pessoas com quem você escolhe se associar são chamados grupos de referência e constituem o fator mais importante que determina o sucesso ou fracasso em qualquer área da vida. Por isso, é importante que a gente seja seletivo com quem nós vamos passar o nosso tempo. A dica é eliminar ou limitar o tempo investido com pessoas tóxicas ou sem futuro. Então, cerque-se de pessoas positivas que estejam progredindo para melhorar a sua qualidade de vida e que estejam focadas em atingir metas semelhantes às suas. Por isso que você está sendo convidado para participar das nossas comunidades. E aqui, o grande final, o conceito do hábito angular, que foi apresentado pelo pesquisador Charles Duhigg em seu livro O Poder do Hábito, que basicamente são os padrões de determinados comportamentos que você pode adotar que levam à transformação em diversas áreas da vida. A ideia é que a gente faça uma mudança de mentalidade, cultive hábitos e que depois esses hábitos estabeleçam uma nova identidade. Isso é que cria a manutenção dos resultados. E aqui eu gostaria de concluir a minha fala deixando uma dica e uma inspiração para vocês com esses 3 que eu considero os grandes hábitos angulares. Primeiro, inicie o seu dia da melhor maneira possível. Sempre que você puder, comece o seu dia no seu jejum com um super shake Herbalife Nutrition. Segundo, pratique exercício. Transforme isso num hábito que você tenha prazer e que vire a sua própria identidade. Torne-se uma pessoa fisicamente ativa. Faça isso pelo seu corpo e faça isso também pela sua mente. Está comprovado pela ciência que o exercício físico estimula a produção de neurotrofinas, que faz muito bem também ao nosso cérebro e vai trazer qualidade de vida e autonomia a longo prazo. E, finalmente, desenvolva o hábito da leitura. Não faça parte da maioria da nossa população que não lê. A leitura é para a mente o que o exercício é para o corpo. Não foque só no six-pack abdominal. Também pense no six-pack cerebral. Treine, leia, alimente-se, ame, se cuide, proteja-se e proteja as pessoas que você quer bem. Aqui nós concluímos a nossa apresentação com essa mensagem. Não comece uma dieta qualquer, que seja ela, que tenha um dia para acabar. Adote um estilo de vida ativo e saudável que dure para sempre. A minha parte para vocês era esta. Eu tenho sempre um grande prazer em contribuir com os consultores e com os clientes da Herbalife no meu país. É uma satisfação estar concluindo mais uma hora saudável com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Sejam muito bem-vindos à Herbalife. Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos.
Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitaserbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herba Chef. Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente. Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento, e saiba como se tornar um cliente premium. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.